Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vai estar a nos assistir. Estamos de volta com mais um vídeo neste teu canal, nessa tua página, Papo Life Cast, o nosso podcast. Meus irmãos, chegamos mais uma hora de nós destacarmos o assunto da Bíblia e seus ensinamentos. Dentro desse contexto, tratamos a primeira tema, que era acerca da introdução acerca da Bíblia, que fizemos a primeira parte. Vocês lembram que tratamos na primeira parte? Primeira parte tratamos acerca da Bíblia. O que é a Bíblia? Nós dissemos que a Bíblia vinha do nome grego que significa biblion, que significa conjunto de livros. Nós concluímos que a Bíblia contém quantos livros? Lembram? 66 livros. Antigo Testamento 36, Novo Testamento 27 livros. E vimos que a Bíblia foi escrita com 40 homens que foram inspirados por Deus para poder escrever aquilo que vinha de Deus por intermédio do Espírito Santo. Vocês não se esqueceram, não é? Que esses homens saíram dos 3 continentes: África, Ásia e Europa. Também falamos do contexto de que a Bíblia levou mais de 1500 anos, a 600 anos para a Bíblia ser escrita. Agora, hoje, que é a segunda parte, vamos tratar acerca da subdivisão dos livros da Bíblia. Vocês lembram? Eu disse primeiramente, Antigo Testamento tinha quanto? 39 livros. E Novo Testamento tinha quanto? Tinha 27 livros. Vamos subdividir esses 39 livros do Antigo Testamento. Estamos a falar da introdução. Não vamos ler nenhum versículo aqui, mas somente estamos a estudar o contexto, a introdução do que existe na Bíblia, para você poder compreender, para que quando você for a ler, você for a descobrir aonde que você está a ler, o que se trata dentro do contexto daquele grupo de livros. Primeiramente, temos os primeiros 5 livros. Sabe quem escreveu esses 5 livros? Esses 5 livros foram escritos por Moisés, o famoso Moisés. É lá onde existe a lei de Moisés, onde existe toda a lei. Quando falamos de lei, existe nesses 5 livros. Mas o livro mais essencial, nós vamos ver, é o livro de Êxodo, que é o segundo livro. Vamos detalhar esses 5 livros. Esses 5 livros é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. 5 livros, conhecidos como livros da lei. Esse grupo de 5 livros. Você já ouviu falar da arca? Não aquela arca no tempo de Noé. A arca que andava com os filhos de Israel. Esses 5 livros são esses livros que continham dentro da arca. Eram conhecidos como livros de Pentateuco. Eram livros da lei escritos por Moisés. Os 5 livros. Vamos seguir aqui, meus irmãos. Tem os demais livros. Restamos com quantos? Restamos de 39 menos 5. São 34 livros. Não sei que estamos a compreender, não estamos a nos perder. Vamos agora contar os livros da história. Os livros da história iniciam do livro de Josué até Esther. Sabe, são quantos livros? São 12 livros. Eu vou me detalhar contigo esses 12 livros. Temos aqui Josué, depois seguimos Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdra, Neemias e Esther. Sabe, são quantos? São 12 livros. Esses 12 livros são conhecidos como livros. Sabe, são livros de quê? Livro da história. Conta certas histórias que aconteceram no meio do povo de Israel. Conta histórias que aconteceram dentro do povo de Israel. Acho que você lembra essas histórias, né? Temos muitas histórias. As guerras do rei Davi, as guerras, a riqueza de Salomão. Muita outra coisa está dentro desses livros, conhecidos como livro da história. Restamos com quantos? Acho que esqueceu que restamos com quantos? Dos 39, detalhamos 5 são de Moisés e outros 12, não é? São livros da história. Vamos seguir outros 5 livros. Veja aqui comigo. Esses 5 livros são conhecidos como livros poéticos. Foram escritos em meio de poesia. Por isso são conhecidos como livros poéticos. Inicia de Jó. Vai de Jó, sabe de Jó até quanto? De Jó até Cânticos dos Cânticos. São 5 livros. É Jó, seguimos Salmos, Provérbios, mas o quê? Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. São conhecidos esses livros como livros poéticos. São livros que tratam acerca da cultura, trata acerca da vida. Se você quer saber acerca da vida, o amor, muitos gostam de falar do amor, não é? Está em Cantar de Salomão. Tem muita coisa acerca do papo, coisas de amor. Tudo bem, saltamos para lá. São 5 livros. Livros poéticos foram escritos em forma de poesias. Depois temos os últimos livros, que inicia do livro de Isaías até Malaquias.
são conhecidos como livro de profetas. Eu vou detalhar esses livros. Temos lá, primeiro livro dos profetas da Bíblia é Isaías, temos Jeremias, seguimos, temos Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel. São 5 que eu contei aqui, são profetas. São conhecidos como profetas grandes. Sabe por que são profetas grandes, meu irmão? Porque eles profetizaram muita coisa. Não porque eram altos, grandes ou gordos, não. Só porque eles profetizaram muita coisa. Tem muitos capítulos esses livros. São conhecidos como livro de profetas. Você lembra são quais? De profetas grandes. Lembra são quais, não é? Lembra, tenta lá. Iniciamos de Isaías. Isaías saltamos para Jeremias. Jeremias é Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, Ezequiel. Ezequiel vai até Daniel. Depois segue outros livros, que são 12. São profetas. Total dos profetas do Antigo Testamento total do profeta do Antigo Testamento são 17. Vou ler os 12 aqui. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naomi, Habacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. São 12. São conhecidos como profetas. Sabe, dizem como? Profetas pequenos, porque profetizaram pouca coisa. Já subdividimos o Antigo Testamento. Eu não sei que deu para entender. Que o primeiro livro são livros de Pentateuco, livro da história, livros de poesias, depois profetas grandes, depois aí vem profetas pequenos. Há uma pergunta que eu posso tentar. Por que a Bíblia termina com profetas? Inicia com leis. Primeira idade da lei, as pessoas não obedeciam dentro da história que deveriam obedecer. Dentro da história que a lei era gerida, a lei deveria viver nos homens. Depois havia poesia de aconselhamentos, porque temos esse livro de poesia depois da história. Depois vem profetas. Profetas exortavam as pessoas para voltarem para a lei. Você lembra muita gente quando falam de dízimo, lê livro de Malaquias, não é? Eu acho que eu ainda lembro disso. Lê Malaquias, mas dízimo, a lei do dízimo não está no Malaquias. Porque Malaquias não fala acerca da lei, porque Malaquias não faz parte dos livros da lei. Os livros da lei estão em que livros? Estão nos 5 livros os 5 livros escritos por Moisés. Por isso diz a lei de Moisés. Os que te leem Malaquias 3:10 a te falar acerca do dízimo, que é a lei do dízimo, eu acho que eles deveriam ler para ti o Deuteronômio, porque é lá no Deuteronômio que fala acerca da lei do dízimo. Somente os profetas vinham aqui lembrar a lei que não estava a ser obedecida para o povo de Israel. Dentro deste papo livre, vamos tratar acerca desse assunto. Vamos correr para os 27 livros do Novo Testamento. Vocês lembram são quais? Não é? 27 livros. Acho que vocês poderão lembrar. Existe aqui para poder te explicar acerca desses livros. Primeiramente, temos 4 livros. Sabe são quais? Temos Mateus, é o primeiro livro. Depois segue que é Marcos, é o terceiro. Depois que é Lucas. Depois João. Esses são 4 livros, conhecidos como livros do Evangelho. Sabe por que é o livro do Evangelho? São livros que falam acerca da vida e o crescimento, a morte e a ressurreição de Cristo. São conhecidos como livros do Evangelho. Deu para entender, né? Você não quer ler o Evangelho? Você não vai ler o Malaquias, não vai ler nem Isaías. Os livros do Evangelho falam acerca da vida de Cristo, o nascimento, o crescimento, até a morte e a ressurreição de Cristo. São 4 livros. Depois segue o livro conhecido como Atos dos Apóstolos. Sabe o que significa Atos dos Apóstolos? Atos quer dizer a mesma coisa que ação dos apóstolos, ou obra dos apóstolos. A igreja inicia no livro de Atos, cresce no livro de Atos, houve viagem dos apóstolos e a obra que esses apóstolos fizeram, encontramos nesse livro, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Quer conhecer a forma como Deus é adorado, como os apóstolos já adoravam, como nós podemos adorar a Deus? Leia esse livro de Atos dos Apóstolos. Vai entender a viagem, vai entender a forma como a igreja iniciou, vai entender o lugar onde a igreja iniciou. Depois aqui temos outros livros conhecidos como epistolas ou cartas. Cartas, não é? Iniciamos com o livro de cartas aqui, notamos que aqui temos cartas escritas para as igrejas. Iniciamos aqui com as 13 cartas, que são cartas que foram escritas pelo o apóstolo Paulo. Iniciamos com o livro de Romanos, vamos para 1 Coríntios, vamos para 2 Coríntios. Quando você diz Romanos, lá em Roma tinha uma igreja de Jesus Cristo que iniciou no Atos, que lá no Roma estava lá inserida, tinha uma igreja lá no Roma. A carta era escrita para esses locais. Quer dizer, quando disse que Coríntios, está a falar de que Coríntios é um local, é uma cidade que tinha igreja, que se escreveu essas cartas. Disse Romanos,
quer dizer, tínhamos uma carta só que foi escrita aos Romanos. Temos 1 Coríntios, quer dizer, temos uma carta só escrita aos Coríntios. Temos uma carta escrita aos Coríntios, quando diz 2 Coríntios, está a dizer que tem a segunda carta escrita aos Coríntios. Tudo bem, acho que está a te fazer entender. Se tiver questão, há de deixar aqui nos comentários. Depois seguimos a Gálatas, quer dizer, é uma carta escrita que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que existia em Gálatas. Gálatas não era uma pessoa, era uma cidade onde existia uma igreja lá. O apóstolo Paulo escreveu uma carta lá para Gálatas. Temos Efésios, é uma carta escrita aos Efésios. Temos Filipenses, temos 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Quando diz 1 Tessalonicenses ou 2 Tessalonicenses, não quer dizer que tinha duas cidades de Tessalonicenses. São duas cartas enviadas para os Tessalonicenses. Depois aqui seguimos, temos carta ao Timóteo. Veja lá, carta ao Timóteo. Carta 1 Timóteo. Já não existia uma cidade chamada Timóteo, mas sim já era enviado para alguém. Essa pessoa, o nome dele era Timóteo. Depois, segunda carta, Timóteo. Depois vamos vir ao Tito, vamos vir ao Filemon. Essas cartas são 13 que o apóstolo Paulo escreveu a esses indivíduos, a essas igrejas. Já entendeu? 1 Coríntios são cidades. Timóteo, Tito, Filemon eram jovens pregadores, obreiros da palavra de Deus, que o apóstolo Paulo escreveu cartas para incentivar para eles continuarem a pregar a palavra. São esses livros. Caro jovem, quer conhecer a palavra, uma palavra agradável, o que você deve fazer como um jovem? Leia lá o 1 Coríntios, o 2 Coríntios, o livro de Tito te dá força para você poder seguir nessa vida, a vida cristã. Depois temos epístola ou cartas gerais, que não foram escritas de modo geral, para não um lugar ou para alguém, mas foi escrito para, é geral, não é? Temos lá o Hebreus, temos o Tiago, 1 Pedro, o 2 Pedro, temos o 1 João, o 2 João, 3 João e Judas. São 8 essas cartas, que são cartas gerais. Depois seguimos com o último livro, que é o livro de Apocalipse, o livro da Revelação. Aqui está acerca do nosso segundo tema, acerca do nosso segunda parte, acerca da introdução da Bíblia, onde nós subdividimos os livros para podermos conhecer. Se eu for a ler o livro de Atos, estou a ler o início da igreja, a ação dos apóstolos. Se eu for a ler a Romanos, estou a ler a carta que foi enviada para os romanos. Se eu ler o Êxodo, estou a ler o livro da lei. Se eu for a ler Gênesis, está dentro dos livros que conta acerca do início da criação, mas está no contexto dos livros escritos por Moisés. Se eu for a ler o Jeremias, estou a ler o livro dos profetas. Se eu for a ler Rute, estou a ler o livro das histórias. Se eu for a ler Provérbio, estou a ler os livros da cultura que falam acerca da vida, do desenvolvimento pessoal. Por hoje é tudo. Mas agora falta uma coisa aqui. A pergunta que vem é, se vir alguém a dizer, quem escreveu esses livros? Nós falamos que eram 40 homens, ainda lembras? Mas que prova que diz que essa Bíblia, 66 livros, na verdade é a palavra de Deus? Se você correr ler aquele versículo que eu abri de 1 Pedro, no primeiro vídeo, tem alguém que pode vir a te consultar. Não, isso está escrito lá. Está escrito lá dentro da Bíblia. Isso quer dizer que restamos com a terceira parte da introdução, que nós vamos tratar acerca dessa terceira parte da introdução, que fala acerca de 5 evidências que provam que a Bíblia, na verdade, é a palavra de Deus. Será o nosso terceiro vídeo. Obrigado por nos escutar. Continuem a nos acompanhar e continuem a partilhar. Compartilhem. Põe um gosto aí, compartilhe. Comenta, põe um gosto, compartilhe. Para isso poder chegar a muitos de nós. Até chegar aquele tempo de nós estarmos no estúdio para nós termos papo livre, liberdade de expressão, em termos de religião, em termos de vida, em termos de muita outra coisa. Queremos estar lá no podcast, onde vai ter o papo, vai ter conversas, discursos livres, que cada um de nós vai expressar aquilo que tem como conhecimento, aquilo que ele entende. Para isso acontecer, você tem que nos ajudar por gostar, por seguir a página, estar a apoiar muito e poder nos acompanhar em todos os nossos vídeos, em todos os nossos contextos que nós fomos a tratar. Obrigado. Mais um vídeo que ficou acerca de Bíblia e seus ensinamentos. Somente estamos na introdução. Muito obrigado. Tenham um bom dia. Tchau, tchau.